Hello, dear teachers! Eu me chamo Teacher Thaís, eu sou professora de inglês aqui no digital, fundei uma escola de inglês online e sou mentora de professores. E hoje eu vou trazer os 4 pilares essenciais nessa aula gratuita para que tu, teacher autônomo, consiga se organizar em todos esses pilares. Mas, antes de mais nada, quero te mostrar como funciona o ecossistema Dear Bright Teacher. Dentro dele a gente utiliza o método CTEA, que traz clareza, tranquilidade, estrutura e autonomia para que o professor autônomo consiga tomar as decisões de forma mais clara, assertiva, tranquila e por conta própria, dentro dos 4 pilares essenciais de um professor autônomo. Hoje a gente vai falar sobre todos os pilares, nós vamos fazer um overview de todos eles, então nós vamos entrar no burocrático, no pedagógico, no marketing e na manutenção, e a gente vai analisar quais são os pontos dentro de cada um deles que são essenciais para um professor autônomo aqui no digital. E nesse primeiro pilar a gente vai explorar a parte burocrática do teu negócio. Mas antes de mais nada, a gente vai entender quem é o teu aluno ideal, porque com base nisso, a gente vai basear todo o resto do teu negócio. O teu contrato, os combinados que tu vai fazer com esses alunos. E para isso também a gente vai entender quem é você, teacher, como que tu se comporta, quais são os teus gostos, como que isso pode refletir na tua carreira de teacher. A gente vai montar teu contrato, criar combinados com os teus alunos que façam sentido para ti e para os teus alunos. A gente vai trabalhar na parte da precificação, então quanto que é um valor justo cobrar, se a gente faz mensalidade, se a gente cobra por pacote de aula, e também as formas de cobrança. Pix, boleto, como que a gente vai fazer para fazer essas cobranças da forma mais assertiva para ti. E dentro do ecossistema Dear Bright Teacher, a gente também estuda os casos do MEI e do ME. Em que momentos que a gente se torna MEI, quando que é melhor não entrar nesse universo ainda, quando que a gente deve migrar do MEI para o ME. A gente trabalha também a parte financeira, então a gente consegue estabelecer um salário que tu vai ganhar e assim separar o teu CPF do teu CNPJ, para que tu tenha um salário de fato, tanto como professor quanto como gestor. E além disso, na parte burocrática, a gente vai explorar todas as possibilidades para que tu tenha uma estrutura. Depois que a gente já tem o nosso burocrático bem estruturado, a gente vai para a parte pedagógica do teu negócio de inglês online, onde tu vai decidir quais materiais e plataformas são os ideais de utilizar com os teus alunos. Além disso, a gente organiza também a entrega de aulas. Então, quero dar aulas individuais, quero dar aulas híbridas, quero dar aulas em turmas, em duplas, como que eu posso organizar tudo isso. O teacher autônomo também precisa organizar como que ele vai fazer a entrega de uma aula experimental estratégica, né? A gente não precisa oferecer aula experimental para todo mundo que demonstra interesse nas aulas de inglês, mas de uma forma mais estratégica. Como que a gente pode receber um aluno que está interessado de fato no teu negócio. A gente também consegue fazer um nivelamento de forma mais ajustada e uma ficha pedagógica para quando o aluno entrar, para ter um marketing mais tranquilo, né? A gente não ficar preocupado em começar a oferecer aula sem ter nada pronto, sem saber qual é o próximo passo. Então, depois que a gente tem as primeiras partes organizadas, pensando no marketing, a gente vai começar de fato a captar os alunos. E a gente pode fazer isso através de redes sociais, do site, de um portfólio. A gente vai ter tudo isso organizado. A gente vai também trabalhar a parte da comunicação e do posicionamento. Então, por exemplo, um professor de inglês que também já, por exemplo, cursou medicina, que teve uma experiência com alguma área um pouquinho mais especializada e quer dar aula de inglês para aquele ponto mais específico, o posicionamento dele vai ser diferente de um professor de inglês que quer dar aulas, por exemplo, para crianças. A escolha da comunicação vai ser diferente. Então, isso é o que a gente vai analisar aqui também, na parte do marketing, script de vendas. Não existe um script pronto, tá? A gente sempre precisa ajustar alguma coisa. Na Hype mesmo, quando algum aluno chega, eu nunca uso a mesma mensagem para atender todos eles. A gente utiliza um modelo de mensagem e a gente ajusta porque a gente faz um atendimento personalizado para cada aluno. A gente também monta um formulário de interesse, onde o aluno já responde algumas coisas importantes antes da gente começar, de fato, o atendimento. Então, a gente tem algumas informações a mais de disponibilidade de horário e tudo mais, e a gente coloca nessa parte aqui do formulário de interesse. E também o último ponto, que ele é totalmente opcional, que é a questão do tráfego pago. Quando ele já está um pouquinho mais adiantado, com tudo estruturado, aí ele tem a opção também de atingir mais pessoas através do tráfego pago. Bem direcionado, não apenas o botão turbinado do Instagram. E depois de estar com tudo isso pronto, a gente consegue organizar a parte da manutenção. Então, é quando o nosso negócio ele já está estruturado, mas ele segue crescendo, ele segue sendo ajustado. E nesse momento da manutenção, a gente vai pensar na questão de rematrícula dos alunos,
reajuste de valor para alunos antigos, para alunos novos, como que a gente pode fazer isso. Envio de mimo para os alunos. Por exemplo, esse ano a gente vai enviar um caderninho da Hype para os alunos poderem fazer as anotações das aulas e tudo mais. Então, como que eu posso me organizar para fazer um envio de um mimo no final do ano? A gente também fala sobre a questão do certificado, como que tu pode gerar o certificado, talvez enviar o certificado como um mimo. A questão da fidelização de alunos, então, um aluno indicou, será que eu posso dar desconto para ele? Como que eu posso fazer isso? O feedback para os alunos, todo final de semestre a gente envia um feedback sobre o andamento dos alunos acerca das aulas. Isso também é um ponto importante para o professor autônomo ter domínio. A questão da avaliação dos alunos, se ele faz avaliação tradicional, se ele não faz, ele faz em aula com o aluno, se ele envia para o aluno fazer de forma mais autônoma. Um ponto muito importante que é a questão da rotina do teacher. A gente precisa entender que a gente está se tornando um professor autônomo, não é para a gente sofrer que nem a gente sofre no CLT ou um concurso público. A gente está virando professor autônomo para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada. Então, de que adianta a gente virar professor autônomo e não conseguir ter uma rotina que a gente gostaria? Então, a gente também estabelece uma rotina ideal do teacher e a gente, dentro da realidade, consegue colocar as tarefas que a gente vai fazer em cada momento. Que dia que a gente foca mais na burocracia, que dia que a gente foca mais no marketing. Então, tudo isso, teacher autônomo, dentro do ecossistema de Bright Teacher. Isso é organizado. A questão de imprevistos também, então, um aluno atrasou o pagamento, ou um aluno da turma cancelou o contrato, como que eu faço? Então, tudo isso também dentro da manutenção. Na manutenção, a gente também fala sobre expansão, né? Então, por exemplo, a contratação de um professor parceiro, como que a gente pode fazer, se eu faço treinamento com esse professor, se ele dá aula, se é ele que dá aula experimental, se sou eu que faço as boas-vindas com o aluno. Então, essa parte também. E a questão também do período de férias e feriados, como que a gente faz? A gente cobra do aluno, a gente não cobra, a gente repõe essa aula, não repõe. Então, tudo isso na manutenção. E lembrando, teacher, se tu teve a intuição para ser professor autônomo, não deixa essa intuição passar. Tem muitos alunos esperando para serem teus alunos e eles vão amar as aulas contigo. Até hoje eu recebo feedback dos meus alunos que conseguiram viajar, que eles conseguiram fazer uma prova de proficiência graças às aulas. E se eu não tivesse começado, hoje eles não estariam onde eles estão, porque eu também não estaria pronta para ajudar. E são alunos que realmente eu já conhecia, eram pessoas que já faziam parte da minha vida de alguma forma. Foram pessoas que confiaram no meu trabalho desde o início. E a gente consegue criar essa conexão a partir de um ponto de começo. Então, teacher, se tu tem interesse em começar a ser professor autônomo ou estruturar com mais clareza, tranquilidade e autonomia todos esses pontos que a gente citou aqui na aula gratuita de hoje, não pense duas vezes antes de começar a se organizar e antes de se interessar cada vez mais para já começar a se estruturar desde cedo. E tem um ponto que eu percebo que é muito comum entre os teachers, que é se sentir desvalorizado desde o início. E a gente já vem de uma cultura onde isso é muito comum. Então, é muito importante que você, teacher autônomo, se valorize e entenda o seu papel na vida de um aluno, nessa transformação que tu gera na vida dele. E, teacher, se tu quiser ajuda para identificar quais dos pilares precisam da tua atenção, utilizando como base o método CTEA para te trazer clareza, tranquilidade, estrutura e autonomia, preenche o formulário aqui embaixo. Vai ser um prazer te acompanhar na tua trajetória.